Boa tarde. Sou Dário Leno Souza Farias. Eu fui ex-protestante, foi um tempo, muitos anos da minha vida fui protestante. E eu quero contar um pouco da minha história de conversão. Como eu encontrei a Igreja Católica, a tradição, né, a visão verdadeira do Evangelho, a partir dos estudos que eu tive e como eu me converti. Né, a minha história, os exemplos, as pessoas que eu tive como norte, pessoas santos, várias pessoas, assim, muita gente. Mas aí eu quero principalmente pontuar os motivos reais, as minhas intenções mesmo, desde sempre meus estudos, da procura da verdade, desde 2017, quando eu entrei no curso que eu fiz licenciatura em História, e eu sempre buscando a história, os fatos, da história da igreja mesmo, do cristianismo, que eu era protestante, da Assembleia de Deus, mas eu queria conhecer mais a história antes da Assembleia de Deus, que foi fundada no começo do século XX. Mas eu queria ir mais além. Então, eu estudando a história da igreja, até os primeiros séculos, né? Primeiro século, segundo século da igreja e assim por diante, eu fui me tomando cada vez mais pelos textos, escritos dos padres da igreja, né? Os escritos dos mártires, sobre os testemunhos dos primeiros santos da igreja. A partir desses relatos, em 2017, eu comecei a me questionar um pouco da minha fé protestante, né? Que eu era pentecostal também, uma vertente protestante, né? Então eu me identificava muito com esse movimento. Então eu comecei a me questionar um pouco as origens da minha igreja. Por que a minha igreja não tem essas heranças do cristianismo primitivo? Não está batendo a coisa com a outra? Essa questão do culto dos santos, por exemplo. Nos primeiros séculos, os cristãos rezavam para os santos. E aí os protestantes renegavam isso. E eles mesmos, os protestantes, né, na Assembleia de Deus mesmo, nos cursos, filmes, documentários que eu assistia, né, e os livros que eu lia também, diziam que os protestantes eram herdeiros e os verdadeiros guardiões da tradição dos primeiros cristãos da igreja primitiva, né, dos primeiros 4 séculos. Que, segundo a narrativa protestante, a partir do século IV, a igreja corrompe-se, né, entra o paganismo e a igreja católica nasce a partir daí, né, o famoso mito de Constantino, né? Mas aí eu ficava me perguntando, mas por que essa igreja, antes mesmo do século IV, quando eles diziam que se corrompeu, por que antes do século IV tinha práticas como a veneração dos santos, das relíquias dos mártires, por que tinha a Eucaristia, todo o ritual da missa, a liturgia, muito parecido com a igreja católica? E eu ficava me questionando, por que uma coisa não está, assim, uma coisa interior mesmo, existencial mesmo, uma coisa que toca no seu coração. Não só intelectualmente, mas também o coração. As minhas convicções foram abaladas muito. 2017 foi um ano que eu me vi sem chão, assim, eu fiquei assim, perplexo. De tudo que eu vi, eu achava que acreditava numa coisa e na mesma hora eu me vi num beco sem saída. E não pensava em ser católico, mas aí, a partir da vida de uma jovem da minha turma, né, que é a Janaíra, ela me presenteou com um livro. E esse livro foi o primeiro livro católico que eu li. Que a partir desse livro que eu comecei a me aprofundar mais nos estudos da igreja, que foi o livro Todos os Caminhos Levam a Roma, do Scott Hahn e da Kimberly Hahn, que são ex-protestantes americanos, que contam como eles encontraram a igreja católica, os caminhos que levaram eles a Roma, né? A tradição, o estudo da Bíblia a partir dos comentários dos padres da igreja. Todos esses relatos me tocaram muito. E a história do Scott Hahn, que passou 4 anos estudando intensivamente isso, me tocou muito. No meu primeiro ano de conversão, eu fiquei pensando, nossa, eu preciso de 4 anos ainda, eu acho, ou muito mais que o Scott Hahn para entender, né, a questão da igreja católica, da tradição, da doutrina. Então, a partir desse livro, eu comecei a perguntar para minha amiga Janaíra, você tem outros livros, outras indicações, padres, alguma coisa que possa me ajudar? E ela me indicou o padre Paulo Ricardo também, os vídeos, catequeses dele, né, me ajudaram muito. Os cursos do padre Paulo Ricardo sobre Cristo, sobre os sacramentos, sobre mitos que contam sobre a igreja, infelizmente, que até hoje muitos perpetuam, até dentro da própria igreja acreditam nesses mitos, sobre a Inquisição, né, sobre a perseguição contra os protestantes, que dizem que tiveram, mas não teve perseguição,
contra muitos mitos também do paganismo, que diz que as palavras pejorativas que eles usavam, né? Porque toda a acusação que eles colocavam, por trás tinha uma história. Então eu ficava me questionando, para cada mito que eles fizeram, eu tenho que ir procurar as raízes desse mito, dessas lendas, e saber exatamente a origem delas, e a partir daí conhecer a verdade da igreja. Foi a partir dessas pistas, desse pensamento de tentar criticar essas crenças mesmo que eu acreditava, eu procurava cada vez mais voltar às origens, ao estudo dos textos dos padres da igreja, na patrística. E aí é digno de nota muito os escritos de São Justino, que me ajudaram muito a ver a liturgia, a doutrina da igreja sobre a Eucaristia, que ele fala muito. Me tocou bastante. Eu fiquei olhando para aquele escrito de São Justino, que foi mártir da igreja, e olhando assim, e ele é católico, por que ele é católico? E ele fala tão bem de Cristo, da igreja, ele usa o evangelho de uma forma diferente. Eu nunca tinha visto aquilo. E também São Jerônimo, Santo Agostinho, os padres da igreja em geral, me mostraram essa visão de como ler a Bíblia corretamente, a partir do consenso dos padres, da tradição, a partir do magistério da igreja. Então eu ficava me questionando, a partir desse caminho que eu tenho que seguir, não da minha própria interpretação, porque o protestante acredita na sola escritura, que eu mesmo pego a Bíblia e interpreto como ela deve ser interpretada, porque no momento que eu estou buscando a interpretação, eu confio pela minha fé, né, pela afirmação da fé, que o Espírito Santo naquele momento vai me instruir e me mostrar tudo o que é a verdade da Bíblia. Mas não é assim que acontece, porque, como causa e consequência, a gente vê que o protestantismo existem muitas variantes, em torno de 7 a 8 mil seitas, se espalhadas pelo mundo. Então, por que tanta essa variação? E contradiz a própria palavra do Evangelho, em 1 Coríntios, que São Paulo fala, que a igreja tem que ser uma única fé, um único batismo, uma única cabeça. E eu ficava me questionando, mas tantas seitas, tantos movimentos, a minha própria igreja, a Assembleia de Deus, né, que era pentecostal, é um movimento dissidente do movimento da Igreja Batista, que é um movimento dissidente dos presbiterianos e dos luteranos, né, que também tinham desavença com os calvinistas, e a partir daí muito mais. Então eu ficava meio questionando essas desavenças, essas desarmonias, as doutrinas não têm uma unidade. Aí, de repente, eu fiquei pensando, cadê a unidade da igreja? A igreja é una, porque se a igreja não é una, unificada na tradição, no Papa, nos escritos dos santos, que é uma continuidade, os pronunciamentos dos papas, que um se referencia ao outro, toda essa tradição unida, a liturgia ao longo dos séculos preservada, tudo isso mostra que é a verdadeira igreja. Então eu ficava cada vez mais apaixonado, me deixando levar, acreditando e constatando pelos fatos, pelos escritos, né, pelos livros de história, filosofia, teologia, né, que todos eles concordavam com a mesma coisa. E então, final de 2017, né, já a partir de 2018, eu me converti ao catolicismo de coração, né, assim, verdadeiramente eu acreditava na igreja, assistia a missa pelo celular, né, ficava vendo a missa, sempre emocionado, mas ainda não tinha me aproximado da igreja, né. Então eu passei o ano de 2018 estudando cada vez mais, né, também focado no curso que eu tinha, mas não tinha me aproximado ainda da igreja efetivamente em busca dos sacramentos. Ainda, infelizmente, por questões familiares, a família não aceitava, né? Ainda não aceita, infelizmente, mas sempre rezando por eles. Mas, a partir de 2019 e 2020, né, por conta da pandemia, eu tive uma crise muito forte também, questão da família também, 2020. E aí, sempre estudando a igreja, né, sempre me aperfeiçoando, né, o que eu disse antes, que é preciso de um estudo muito prolongado para cada vez mais você ter convicção do que está acreditando, porque também você não pode ler um texto, né? Por exemplo, alguém fala da Igreja Católica, mas aí eu não posso concordar só porque eu acho bonito, ou porque é verdade, porque os argumentos deles são válidos e corretos. Então eu tenho que me convencer. Então esses anos eu estava me convencendo realmente. E em 2021 eu busquei a ajuda dos meus amigos, especialmente o Gabriel Ângelo, que ele fazia também história, né? Então ele me mostrava muitos vídeos, textos, me ajudou muito também na minha caminhada. E eu falei para ele, né, a partir de julho de 2021, eu tomei a decisão, eu quero receber o sacramento da Igreja Católica.
E aí eu comecei a minha catequese, que foi de julho até o mês de março de 2022, né? Recebi os sacramentos na Igreja Católica, né? No Santuário Nossa Senhora do Rosário, pelas mãos do Padre Luiz Francisco, né? Então, o sacramento do batismo, ciente do que eu estava entendendo, que era o batismo verdadeiro da Igreja, recebendo a primeira comunhão, ciente de que era a comunhão do corpo de Cristo, da divindade, né, do Deus humanado, ali presente na Santíssima Eucaristia, com essa consciência mesmo. Então, a questão da conversão é a questão de consciência, de buscar a verdade, sempre rezando, todos os dias rezava, buscava, né? Não rezava o texto ainda, mas buscava uma forma de, né, mesmo ainda aos trancos e barrancos, fazendo as minhas orações pessoais, né, com o que eu via, as orações mesmo, por exemplo, em latim, que eu me aproximava muito por causa que é o estudo da história. Então, tudo isso me levava cada vez mais à igreja. Eu espero que o meu testemunho sirva para as pessoas perceberem que a Igreja Católica é a igreja verdadeira. Diferente das outras seitas, que eu estava lá, mas eu não tinha estudado verdadeiramente a história da igreja, a teologia verdadeira. A partir do estudo verdadeiro, sincero, ao longo de anos, eu consegui encontrar a verdadeira igreja. Como muitas pessoas se converteram nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, milhares de testemunhos de conversão à Igreja Católica. Então, eu espero que esse testemunho sirva para vocês, né, os ouvintes, que venham cada vez mais estudar a igreja, se aproximar dos sacramentos, buscar estudar a liturgia, tudo que lhe aproxima cada vez mais da sua devoção pessoal, vai lhe enriquecer cada vez mais. Eu agradeço. Amém.